Meus amados, saudações de paz, pastor Edivaldo Souza falando aqui. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu, para o meu e para o nosso coração. Se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, orareis assim: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração, ela é uma oração de Jesus Cristo ensinada aos seus discípulos. Haja vista que nós sabemos que Jesus era um rabino de extrema responsabilidade e de um caráter polido no tocante ao mundo espiritual e ao mundo físico. Ora, quando Jesus ele está em oração, os discípulos percebem que a oração de Jesus ela é uma oração diferente. A oração de Jesus não é uma oração similar aos dos demais rabinos ou homens religiosos da sinagoga. Então, quando eles percebem a oração de Jesus, uma oração diferenciada, eles indagam a Jesus em um pedido de transparência. Não é que os discípulos de Jesus não sabiam orar, eles sabiam orar. A questão é que a oração que Jesus expunha, a oração que Jesus trouxe aos seus ouvidos, era uma oração totalmente diferente. E aqui está a questão, porque os discípulos nunca ouviram ou viram alguém orar da forma que Jesus orava. Orar da maneira que Jesus orava. Se entregar na oração da maneira que Jesus se entregava na oração. Então, quando Jesus está orando, os discípulos de Jesus estão observando Jesus orar. E depois que Jesus termina de orar, os discípulos vêm até ele e Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Nos ensina a orar, Senhor, não da forma que aprendemos, que aderimos da sinagoga, dos judeus religiosos, dos mestres da lei, mas ensina-nos a orar desta forma que o Senhor está orando, a ser íntimo do Pai, a conhecer melhor o Pai. Então Jesus chama-os e diz assim: quando vocês forem orar, olha que interessante, vocês vão dizer: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja o teu nome glorificado, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e nos perdoa assim como nós também perdoamos aqueles que têm transgredido contra nós. Então perceba que Jesus ele traz um modelo de oração para os seus discípulos. É a famosa oração dominical, é a conhecida oração dominical, que é a que nós oramos a Deus, que
nos elevamos em pensamento em uma situação transcendental e metafísica, em uma dimensão totalmente fora da nossa realidade. E quando nós buscamos a Deus em oração, a gente consegue obter êxito em muitas coisas da nossa vida. Quando buscamos a Deus em oração, compreendemos que nós vivemos em um mundo que o seu princípio é espiritual. O pontapé inicial do mundo não é a matéria. O pontapé inicial do mundo chama-se Deus. Mundo espiritual, intrínseco em nós. Então, quando nós paramos para ter essa percepção de que estamos envoltos no mundo espiritual, logo compreendemos que a necessidade de se achegar a Deus, ela é muito grande. É muito importante nos achegarmos a Deus e compreendermos quem é Deus através da sua palavra e conhecer Deus também através da intimidade pela oração. Você que está vivendo uma vida dissoluta, uma vida de apreensividade, uma vida turbulenta e atribulada, busque a Deus em oração. Faça como os discípulos de Jesus. A oração ainda ela é eficaz. A oração ainda ela traz resultados para ouvir o pecador. A oração ainda nos conecta com Deus. A oração ainda ela faz parte da nossa vida. E não podemos deixar de lado a oração. Perceba que no capítulo de número 30, no capítulo de número 38 de Isaías, capítulo de número 38 de Isaías, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Enfermidade esta que estava o levando à falência dos seus órgãos e à perca de sua vida. Que o profeta Isaías, ele é enviado por Deus até o palácio, e no palácio o rei Ezequias está acamado. E a Bíblia diz que Deus manda o profeta Isaías até a casa do rei. E chegando lá, Isaías ele tem a seguinte mensagem: olha, rei, assim diz o Senhor Deus de Israel: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Esta é a mensagem de um profeta de Deus, enviado a um homem que está acamado, um homem que está enfermo. E a mensagem de Isaías, da parte de Deus, é: você vai morrer, mas antes que você parta desta vida, você precisa pôr a sua casa em ordem, você precisa consertar o que está precisando ser consertado, colocar no lugar o que está fora do lugar. Mas a atitude do rei Ezequias foi uma atitude nobre, uma atitude plausível e digna de aplauso, porque se dependêssemos de uma mensagem dessa para nos reerguer, obviamente nós cairíamos e talvez desviaríamos no mesmo momento da mensagem. Porém, o rei Ezequias, ao invés de murmurar, ao invés de se opor a Deus, ao invés de indagar a Deus em uma crítica destrutiva, em um momento de ira, sabendo que ele iria morrer, a Bíblia diz que o rei Ezequias ele vira o rosto para a parede. E quando o rei Ezequias ele vira o rosto para a parede, ele faz uma oração. Você está entendendo o porquê é importante nós orarmos? O rei Ezequias ele vira o rosto para a parede em Isaías 38. Em Isaías 38 ele vira o rosto para a parede. E a Bíblia diz que ao virar o rosto para a parede ele diz: ah, Senhor. Olha a oração do rei Ezequias: ah, Senhor, lembra-te, peço-te,
de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Primeira coisa, Ezequias ele diz assim: lembra-te, Senhor. Ora, Deus é um ser infinito. Ele não tem Alzheimer, não passa em falta de memória, mas Ezequias estava chamando a atenção de Deus para que Deus considerasse como foi a sua vida anteriormente na presença dele. Perceba que Ezequias ele diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que eu andei reto na tua presença, eu fiz o que era bom aos teus olhos. Então a Bíblia ela nos está mostrando que Ezequias ele chorou muitíssimo e isso atraiu a atenção de Deus, porque Ezequias orou pedindo a Deus para que reconsiderasse, para que levasse em consideração tudo o que ele havia feito em sua presença. Queridos, cá para nós, nada, absolutamente nada do que você fez para Deus cairá no esquecimento. Você pode dizer: pastor, eu estou fraco, eu estou passando por uma situação muito difícil na minha vida, eu não sei mais o que fazer. Aí você talvez possa dizer: pastor, eu já fui um grande homem de oração, eu orava, pastor, Deus me mostrava as coisas. Hoje eu me pego em uma situação meio que complicada, decadente, dependente de oração alheia. Tenha por certo de que nada do que você fez para Deus cairá no esquecimento. Nada do que você fez para Deus ficará no esquecimento, porque Deus ele é justo, ele age com justiça e Deus jamais desamparará um servo dele. Independentemente da situação que você está, independentemente de como você está, eu venho profetizar em nome de Jesus para a sua vida, que um novo tempo surgirá na tua vida, um novo tempo aparecerá para a tua vida e Deus te dará força para continuar. Só te digo uma coisa: não desista. Por mais que esteja dura a peleja, difícil a luta, travada a batalha, não desista. Não desista. Ore, fale com Deus. Deus não se esquece de nada, mas lembra Ele: Senhor, lembra de como eu andei na Tua presença, como eu andei reto, como eu fui sincero, como eu fiz a Tua vontade à risca, Senhor. E hoje eu me encontro em uma situação que parece que é irreversível, parece que eu estou em fase terminal da minha vida espiritual. Lembra a Deus, não que Ele se esqueceu disso, mas é como Ele disse para Jeremias no capítulo 33, versículo 3, Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. É preciso nós expormos os nossos sentimentos diante de Deus. É necessário que nós nos entreguemos a Deus de corpo, alma e espírito. É necessário que nós façamos da nossa vida um altar para que a presença de Deus ela venha repousar sobre nós. Então não deixe de orar. Ore, chore, clame, porque o grande